Irmãos, abramos a Escritura Sagrada no Evangelho segundo João, capítulo 8. Estaremos dando sequência à nossa série de mensagens. Já passamos da metade, iremos até o final do capítulo 11, que é a primeira grande divisão do Evangelho segundo João. E já temos mais de 30 sermões aqui em João. E hoje nós chegamos a essa que é a história, uma das mais conhecidas, talvez, do Novo Testamento, e por pessoas também que não professam a nossa fé, mas que têm um jargão conhecido: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, é uma história muito conhecida, e eu já adianto aqui que alguns detalhes técnicos e textuais nós não mencionaremos ou abordaremos no sermão, mas porque são detalhes textuais e técnicos, nós deixaremos para a nossa série de introdução ao Novo Testamento, que estamos tendo na Escola Bíblica Dominical. Leiamos então o texto sagrado em nome de Jesus. João capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, o pecado, desde que ele entrou no mundo, na experiência humana, com a queda de Adão e Eva, ele trouxe coisas terríveis à humanidade. A primeira delas foi o afastamento de Deus. O ser humano vive afastado do Senhor. Ele herda a culpa do seu pecado, que nos traz a condenação eterna. E o homem herda a corrupção do seu coração por geração ordinária, desde que o pecado entrou no mundo. Ele foi expulso da presença de Deus. E o pecado continua na raça humana e destrói. O pecado é sagaz. Ele destrói vidas. Ele destrói internamente o ser humano e destrói externamente, destrói famílias, envergonha, humilha, aflige a alma, afasta a pessoa de Deus e, além disso, nem sempre o pecador encontra misericórdia em outras pessoas. Nem sempre encontramos misericórdia. Talvez alguém aqui já tenha passado por alguma situação semelhante ou difícil na sua vida por causa do pecado. Você se sentiu humilhada, humilhado, talvez publicamente, constrangido, acusado e arrependida, porque em primeiro lugar o pecado é contra Deus. Talvez você tenha aprendido com isso olhando para trás. Eu lembro que, talvez vocês viram, acompanharam esse vídeo, que ele acabou me chocando, impactou, de uma certa forma. Eu estava sozinho e aquilo
Chorei sozinho vendo aquilo. Um vídeo de um rapaz que ele foi pego em flagrante pecado, em flagrante delito, e no dia do julgamento, a juíza de direito estava pronunciando a sua sentença, um vídeo curto, e ela, no pronunciar a sua sentença, ela se revela a ele, e ela diz que conhece ele, porque eles foram colegas de escola. Irmãos, aquele homem se desesperou de uma maneira, ele colocou as duas mãos na cabeça, e aquilo me deu uma angústia, porque ele chorava, ele se desesperava, era visível nele o arrependimento, era visível nele ele olhar para o passado e ver o que ele tinha feito com a vida dele, sendo que a colega de escola era juíza de direito, e ele estava sendo condenado por uma coleguinha de escola antiga. É isso que o pecado faz. Essa é a gravidade do pecado. Ele destrói, ele não oferece remédio, e ele tem acesso a todos os homens desde a queda. Ele envergonha, ele mata. E você e eu não somos melhores do que ninguém. Se não fosse a graça de Deus, você estaria em lugar muito pior de onde você está agora. Você estaria no lugar pior do que você imagina. Pior do que essa mulher, pior do que esse homem do vídeo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O homem pode encontrar graça em meio ao pecado. Quando ele olha para trás e se arrepende dos seus erros, ele encontra graça diante do tribunal de Deus. Você pode até ser condenado no tribunal dos homens, mas no tribunal de Deus você pode encontrar graça. É isso que nós vemos na vida dessa mulher aqui. Ela passou por isso. Ela foi surpreendida em flagrante adultério. É uma quebra do 7º mandamento. Ela foi surpreendida. Como será que ela estava aqui? Como será que ela se sentia nesse momento? Como os acusadores agiam? Como é que Jesus agiu nessa situação? E hoje nós veremos que lei e graça andam juntos. Que lei e graça procedem de Deus. A vida dessa mulher nos ensina isso. Esse episódio ele é relatado por João após Jesus se levantar no último dia da festa dos tabernáculos, no grande dia, e proclamar a salvação por meio dele. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a água viva. E então despertar diferentes reações entre o povo, a divisão, dissensão entre o povo por causa dele, e entre as autoridades, dos versos 45 a 52, a última delas, Nicodemos, que apela diante do sinédrio para a justiça da lei, mas tem o seu argumento rejeitado. Jesus é rejeitado por muitos, é recebido por alguns, e a conspiração então é dissolvida. Veja como é que finaliza o verso 53. E cada um foi para a sua casa. Mas o ódio por Jesus permanece. O ódio por Jesus permanece. E aqui nós estamos, nessa passagem conhecida como a mulher adúltera. E eu queria abordá-la aqui, tem várias formas de abordá-la, mas eu creio que eu queria abordá-la, dividir em 3 partes aqui, para que fique bem entendido para todos nós. Dos versos 1 a 11. Primeiro, nós veremos a mulher surpreendida em seu pecado. Versos 1 a 5. A segunda parte, dos versos 6 a 9, nós veremos a mulher exposta e humilhada pelo seu pecado. E por último, versos 10 e 11, a mulher perdoada do seu pecado. Então, a mulher surpreendida em seu pecado, exposta e humilhada pelo seu pecado e perdoada do seu pecado. E na primeira parte aqui você verá dos versos 1 a 5, a tentativa de apanhar Jesus em uma cilada desses judeus, enquanto ela foi surpreendida no seu pecado. Vamos começar então dos versos 1 a 5 em primeiro lugar. A mulher surpreendida em seu pecado.
e a tentativa de apanhar Jesus. Os versos 53 do capítulo 7 está ligado diretamente ao capítulo 8. E dos versos 1 e 2 ainda nos contextualizam. Veja aí, então, e cada um foi para a sua casa, verso 53 do capítulo 7. Jesus, entretanto, veja, contrapondo isso, foi para o Monte das Oliveiras. Aquela multidão havia retornado, depois do último dia da festa, para suas casas. O sinédrio, depois daquela reunião, desfaz a reunião, a conspiração é dissolvida naquele momento, e eles retornam para suas casas, mas Jesus não retorna para casa, mas ele vai para o Monte das Oliveiras, provavelmente para orar e para estar a sós com o Pai. É isso que nós vemos nos demais evangelistas. E ele passa a noite no Monte das Oliveiras, verso 2, de madrugada, então, ou seja, ao amanhecer, ele volta novamente para o templo, e todo o povo vai ter com ele, e assentando os ensinava. Depois de passar a noite inteira orando ao Pai, Jesus retorna ao templo. Qual é a razão? Porque tinham pessoas lá ainda. E a festa dos tabernáculos havia encerrado no dia anterior, mas ainda muitas pessoas permaneceram em Jerusalém, ali no templo, na festa. E Jesus se dirige ao templo. Ao vê-lo, a multidão, ao ver Jesus, provavelmente num dos pátios do templo, a multidão vai ter com ele. E Jesus, à semelhança dos mestres de Israel, ele se assenta, era assim que os mestres faziam, e começa a ensiná-los. E enquanto Jesus ensinava, então, versos 3 e 4, nós temos a cena. Aqui, vejam aí. Os escribas, que são aqueles copistas da lei, aqueles que copiavam a lei até se gastar, e os fariseus, eles andavam juntos, que eram os maiores intérpretes da lei, mas os religiosos mais legalistas e hipócritas da época, legalistas que odiavam a Cristo, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ela foi pega em flagrante ato de adultério. Eles a trouxeram, a colocaram na presença de Jesus, que estava ensinando o povo em meio à multidão. Imagine a cena. A multidão em volta de Jesus, Jesus assentado, ensinando. Eles trazem a mulher, talvez arrastada, e colocam no meio. Imagine, todos olhando a ela. O seu pecado foi evidente. Não há como esconder, não há como negar. Ela quebrou o 7º mandamento e ela foi pega. Nós não sabemos o quanto tempo, o texto não nos informa que ela vivia dessa maneira, mas inclusive, provavelmente durante a festa, ela praticou isso talvez durante a própria festa. Ela viola os votos do matrimônio, ela peca contra o seu cônjuge, e nós sabemos o quanto isso pode destruir uma família. Alguns acham que nem ela era casada, mas ela peca contra Deus, contra a lei de Deus e contra o seu próprio cônjuge. E a acusação foi clara. Segundo a lei de Moisés, ela deveria ser morta. O problema não é esse. Eu repito, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser morta. O problema não é esse, irmãos, não é a denúncia do pecado ou agir de acordo com a lei. O problema é a intenção do coração, é a motivação desses homens. Esse é o problema. Veja a cilada para Jesus no verso 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois o que dizes? Esse tu aqui, esse pronome, ele é muito enfático. O que dizes tu então? Está clara a acusação. A pergunta é, a acusação contra ela é clara, mas o ponto é o seguinte: por que é que trouxeram essa mulher até Jesus? Jesus não era um magistrado.
Quem decidia essas questões eram juízes, magistrados devidamente ordenados. Jesus não era nem sacerdote para os judeus. Eles é que resolviam essas questões legais. Mas a passagem e outras passagens do Novo Testamento nos mostram por que eles fazem isso. Nos respondem por que trouxeram a Jesus. Vejam o verso 6, já nos diz aí. Isto diziam eles tentando-o, para terem de que o acusar. Era uma estratégia, era uma cilada, era uma armadilha para terem razões do que acusar Jesus. A motivação é espúria, a motivação é maligna. Eles não estão preocupados com a mulher, eles provavelmente, talvez nem queriam a morte dela, eles não estão preocupados com a lei santa de Deus com Deus santo que recebeu, que é o alvo do pecado do ser humano. Eles não estão preocupados com isso. Ela é apenas um instrumento para eles terem do que acusar Jesus. Como é que funcionava? Isso é uma pegadinha que eles já fizeram antes. Se ele inocentasse a mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Porque a lei de Deus diz, não adulterarás. Mas se ele ordenasse o apedrejamento, ele estaria indo contra a lei dos romanos, porque somente os romanos poderiam executar a pena de morte em todo o território. A gente chama de sinuca de bico. Ou ele vai a favor de Moisés, da lei de Deus, ou ele vai a favor de outro, ou ele é contra um ou contra Roma. Veja no verso 4, ardilosamente, malignamente eles chamam de mestre. Irmãos, eles nem reconheciam Jesus como mestre. Nós já vimos isso, capítulo 7, verso 15. Quem que é esse homem? De onde vem esse ensino dele aí? Ele não estudou na nossa escola rabínica? Eles nem reconheciam Jesus como tal, mas essa não é a primeira vez. Veja comigo em Mateus aí, capítulo 22, verso 15 a 22, rapidamente, por favor. Como eles sempre agiram ardilosamente. Mateus 22, verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Uma armadilha. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, que era um partido defensor de Herodes, parte de Roma, para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Vejam a malignidade, a falsidade. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Se ele diz, é lícito pagar tributo a César, ele vai contra os judeus, porque era apoiar um governo romano pagão. Ele se coloca contra o povo judeu. Se ele diz, não é lícito pagar tributo a César, então ele é acusado de insubordinação, insurreição contra Roma. De novo, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário e ele lhes perguntou: de quem é essa efígie na inscrição? Responderam-lhe: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, se admiraram e deixando, foram-se. Pronto. Dissipou, palavra certeira. Aqui acontece a mesma coisa. Eles usam a lei para armar ciladas. Se você vê em Êxodo 20, verso 14, está escrito, mandamento: não adulterarás. Mas se você ler comigo o Levítico capítulo 20, verso 10, vai dizer assim. Levítico capítulo 20, verso 10. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O adúltero e a adúltera. Os dois serão mortos.
Você lerá isso em Deuteronômio 22 também, versos 22 a 24, dizendo que seria a pedrada, apedrejados. A pergunta é: onde é que está o homem? Cadê o homem aqui? Pelo que eu sei, adultério acontece com duas pessoas. Ou ele foi liberado, ou ele fugiu, nem mesmo o trouxeram. A lei requeria que ambos fossem apedrejados. Por que só trouxeram ela para isso? Isso é torcer a lei, é torcer a justiça da lei. E Nicodemos já havia dito no verso 51 do capítulo 7, que eles não agem na justiça da lei. Porque a motivação, irmãos, não é o amor a Deus, não é o amor à lei de Deus, a santidade da lei. A motivação é armar uma armadilha, é pegar Jesus, para que ele esteja ou contra Roma, ou contra a lei dos judeus. Esse é o ponto. Mas o fato, dito isso, o fato é que essa mulher foi surpreendida em seu pecado. A expressão é: essa mulher foi surpreendida no próprio ato. Essa é a expressão. E agora ela estava numa situação muito difícil. Ela estava numa situação muito complicada, porque é isso que o pecado faz, ainda mais quando ele é flagrante. E ele nos deixa em situações muito difíceis. Talvez você já tenha passado por isso, talvez você já foi pego na empresa, ou você conhece alguém que passou por isso, que mentiu e depois foi pego. Mentiu em casa, na família e depois foi pega. Que situação difícil. Muitos homens na história passaram por isso. Foram flagrados em seus pecados. Adão no jardim. Onde é que você está, Adão? Deus disse. Eu vi os teus passos, eu me escondi, eu estava nu. Quem foi que fez você saber que você estava nu? Foi surpreendido no seu pecado. Caim, seu filho, Deus disse: Caim, o sangue do teu irmão clama da terra. Quantos? Abraão mentiu e foi pego por um rei pagão. Abraão mentiu. Jacó, quem não conhece a história de Jacó, foi pego em flagrante, surpreendido, teve que fugir do seu irmão por 2 décadas. Os irmãos de José que mentiram para o pai e depois foram pegos pelo seu irmão, achavam que ele ia executá-lo, foi pego em flagrante, surpreendido no seu pecado. Israel perdeu batalhas porque foi surpreendido, tinha pecado no meio do povo. Os filhos de Eli, sacerdote, foram mortos porque foram surpreendidos nos seus pecados. Davi foi surpreendido no seu pecado de adultério, de assassinato. Ananias e Safira no Novo Testamento: por que mentistes ao Espírito Santo? E caíram mortos um depois do outro, no livro de Atos. Todos esses pecaram contra o Senhor e foram surpreendidos em seus pecados, foram constrangidos e receberam as consequências do seu pecado. E assim está essa mulher agora. Então eu queria dizer para você nessa primeira parte: o pecado, ele é grave diante de Deus. O pecado é uma ofensa a Deus. Eu queria que nós entendêssemos nessa manhã a gravidade do pecado. Foi o seu e o meu pecado quem matou Jesus. Cristo se fez pecado por nós. O que você pensa que Deus acha do pecado? O que você acha que Deus pensa sobre o pecado? O seu filho foi crucificado. Ele se fez pecado por nós, porque ele é cometido contra um Deus santo. Você precisa entender isso. Segundo, o pecado sim precisa ser rejeitado, ele precisa ser renunciado pelo cristão e, quando necessário, apontado. Isso é correto diante de Deus e isso é bíblico. É uma das marcas da igreja, a disciplina dos seus membros. Mas o problema, irmãos, qual é o problema que eu vejo aqui, que nós enxergamos? É a intenção do coração, é as motivações do nosso coração em vermos o pecado do outro. É pensarmos que nós somos melhores que o outro, porque nós passamos a ter um conceito de justiça própria. Quando você aponta o pecado do outro,
e não tira a trave do seu olho, ou talvez de uma outra maneira, quando eu não quero usar a palavra julgar porque o julgamento é lícito, mas quando nós, na motivação do nosso coração, olhamos para o outro achando que nós somos melhores, essa é a melhor expressão, esse é um erro muito grande, é um erro tremendo. Achando que nós estamos imunes ao pecado, isso nos faz pensar em justiça própria. Se você e eu estamos de pé diante de Deus, é pela graça, é por graça, pura graça, não é por justiça própria. Você não tem justiça própria e nem eu. Aliás, Tiago escreve na sua carta, capítulo 2, verso 10, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você precisa ter isso em mente, porque o único que cumpriu toda a lei, o único que tem justiça própria é Cristo. Ele é o único que cumpriu toda a lei perfeitamente, e é por isso que eu e você fomos aceitos diante de Deus, porque a justiça de Cristo foi nos imputada, porque nós não tínhamos justiça, ela foi imputada sobre nós, é a justiça de outrem. Não temos justiça própria, por isso tomemos cuidado com o nosso coração e ao olhar para o pecador. Tomemos cuidado. Em terceiro lugar, uma terceira aplicação, o pecado precisa ser corrigido, ele precisa ser tratado. E Deus, por vezes, faz isso conosco. Como assim? Nesse contexto. Quando você e eu, que somos filhos de Deus, pecamos contra Deus, contra o Senhor, e somos flagrados pelo Senhor, Deus nos disciplina, Deus nos corrige. Agora, como um pai que disciplina o seu filho, você não irá para o inferno se você creu em Jesus Cristo, porque o seu pecado foi pago e você foi livre da condenação eterna. Mas agora você precisa ser corrigida, você precisa ser disciplinada por aquilo que você tem feito, e eu também, para que o pego no pecado haja vergonha pelo pecado, haja arrependimento do pecado e haja mudança de vida. Deus disciplina seus filhos para que estes entendam a gravidade do pecado contra ele e para que os seus filhos se tornem mais parecidos com o seu único filho, que é Jesus Cristo. Hoje mesmo você pode estar nessa condição e Deus pode estar tratando você, corrigindo você por aquilo que você tem feito. E Deus fará isso. Se você é filha de Deus, se você é filho de Deus, Deus fará isso. Porque Deus trata conosco para que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Então essa é a primeira imagem do texto, a primeira parte, a mulher surpreendida em seu pecado, e essa tentativa de apanhar Jesus numa cilada. Agora a segunda parte, versos 6 a 9, a mulher é exposta e humilhada pelo seu pecado. Veja comigo. No verso 3, trazer a mulher contra a vontade dela, apanhada em adultério, e colocá-la em meio ao público, no meio de todas aquelas pessoas, e deixá-la ali, foi humilhá-la publicamente, foi expô-la. Sua vergonha foi exposta publicamente. Público aquele que provavelmente era formado na sua maioria de homens. Provavelmente. Vergonha pública. Na verdade, nós já vimos que eles não queriam de fato pegar a mulher. Não se portavam com ela, se estava humilhada, exposta publicamente ou não. Eles queriam Jesus. Eles queriam Jesus. E ela parada ali, exposta no meio da multidão e humilhada no meio de todos. Até esse momento, Jesus não respondeu nada. Você percebe que Jesus está calado no texto. O propósito deles é claro, é no verso 5 e 6. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. O que tu dizes? Isto diziam eles, tentando-os
tentando-o para terem de que o acusar. Verso 6, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus não resolve não dizer nada. A pergunta é por quê? Infelizmente o texto não informa. O João Calvino, comentando essa passagem, ele entendia que Jesus aqui, ele é como se ele mostrasse desprezo com a atitude daqueles homens. E ele continua ali, escrevendo na terra com o dedo. Eles perguntando, ele... Outros entendem, com base no que nós já vimos, João 3,17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para julgar nesse momento, mas para salvar. Então ele não responde isso. Outros talvez entendem que Jesus está tão chocado aqui pela atitude desses homens, que de simplesmente acusá-la, simplesmente usá-la como um instrumento para os seus intentos malignos. Jesus fica em silêncio. Ele está chocado porque ele percebe o intento deles, a malignidade do intento deles. E Jesus continua escrevendo na terra com o dedo. Eu sei que você talvez já ouviu muita teoria do que será que Jesus estava escrevendo na terra com o dedo. Eu queria que você abandonasse todas nessa manhã. Pessoas que estão me assistindo aqui talvez ouviram muitas teorias, escrevendo o pecado deles, escrevendo o nome de cada um dos acusadores, escrevendo os 10 mandamentos. Impossível saber, irmãos, impossível. Impossível você saber disso. Jesus está escrevendo. Mas eu gosto de pensar num paralelo com o Antigo Testamento, de que eu já ouvi. Mais importante não é o que Jesus escrevia na terra, mas o fato de Jesus estar escrevendo com o dedo. Deus deu a lei a Moisés. Se você ler em Êxodo 31, verso 18, vai dizer que Deus entregou a lei, as 2 tábuas da lei a Moisés, que ele escreveu com o próprio dedo. Êxodo 31, 18. E agora, Deus se fez carne e está entre nós escrevendo com o seu dedo na terra. Era o dedo de Deus escrevendo na terra. Não é a tese de João? Jesus é Deus. Jesus é Deus, assim como o Pai o é. E Ele é legislador, por isso, e Ele é juiz, por isso Ele pode perdoar. Ele pode perdoar. Jesus escrevendo não diz nada, mas, verso 7, como insistissem na pergunta, o que tu dizes? Qual é a tua resposta? O que tu dizes? Jesus, aqui lembra o verso 37, se levanta, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Veja, precisa ficar claro isso. Jesus não rejeita a lei. Ele não pode rejeitar a lei. A testemunha deve, de acordo, ele está citando aqui Deuteronômio 17, verso 7. De acordo com a lei, a testemunha era a primeira a tirar a pedra. Ele nunca poderia ter ido contra a lei, porque foi Deus quem deu a lei. O que Jesus faz aqui é aplicar a lei à vida daqueles que acusavam aquela mulher. Atirem a pedra, cumpram a lei, quem de vocês estiver sem pecado. E ele continua escrevendo com o dedo. Eu repito, Jesus é Deus e Ele não pode se opor à lei de Deus. Você percebe que Ele não diminui a gravidade do pecado da mulher? Ele não diminui a quebra do 7º mandamento? E nem aboliu a lei ou se opôs aos resultados da lei, que era a pena capital? Porque a lei mandava isso. E Jesus não se opõe ao Pai. O problema é a hipocrisia em não julgar de acordo com a reta justiça, de acordo com a lei. Aqueles homens não faziam isso, eles eram hipócritas, eles não cumpriam aquilo que exigiam,
Eles não estavam preocupados com a lei, nem com o cumprimento da lei, com a quebra da lei, mas eles queriam usar a lei para acusar Jesus, colocar Jesus em um dilema. Segundo, eles torceram a justiça da lei. Onde é que está o homem? Cadê o homem? Não está sendo aplicada a lei como ela deveria. Aliás, quando você lê Deuteronômio 19, você vai ver que apresenta um caso de uma testemunha que é falsa. E a testemunha falsa também deveria ser morta. A lei requeria 2 testemunhas para toda denúncia. Mas em alguns casos, seria uma testemunha. Mas se ela fosse falsa, ela deveria ser morta. E você verá que com base em Deuteronômio, eles poderiam ser acusados de falsa testemunha também. E serem mortos. Eles tinham assassinato no coração. Eles queriam matar Jesus. Eles condenavam essa mulher como se estivessem perplexos com o pecado dela, mas eles tinham um homicídio no coração contra o Filho de Deus. E Jesus aplica a lei a eles. Aquele dentre vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, confrontando eles, lançando luz ao pecado deles, porque Jesus conhecia a eles, e Jesus conhecia a lei de Deus. Esses homens agiam, irmãos, na capacidade de acusadores e testemunhas, contudo, eram piores do que ela, pela malignidade deles. E a culpa deles vem à tona. A culpa deles vem à tona, porque Jesus, ao dizer isso, desqualifica eles como acusadores da lei e aponta eles como culpado pelo fato de que eles mesmos tinham pecado contra a lei. É interessante que, se você lê Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 2, Paulo diz assim no verso 21: tu, pois, que ensina a outrem e não te ensinas a ti mesmo. Ele está se referindo ao judeu. Tu que pregas que não se deve furtar e furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aquela mulher pecou, e Jesus não ameniza o pecado dela, mas eles eram tão culpados quanto ela, ou pior do que ela. E verso 9 então: ouvindo eles esta resposta da pergunta que eles haviam feito no versículo 5, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Ao ouvirem a resposta de Jesus, primeiro, tiveram que ficar calados. Foi mais uma tentativa de apanhar Jesus, mas quem foi pego foi eles, nos próprios pecados deles. Segundo, foram acusados e incriminados pela própria consciência. A consciência deles, eles sabiam quem eles eram diante de Deus, da lei de Deus. E todos, em terceiro lugar, dos mais velhos aos últimos, largaram as pedras. Imagine a cena: as pedras sendo largadas, atiradas no chão, e eles retirando-se de vergonha, acusados pela própria consciência. Mas a mulher ali, no meio, parada, talvez desarrumada, porque foi trazida, foi arrastada, humilhada por dentro, humilhada por fora, em temor, sem saber o que iria acontecer, talvez arrependida, talvez sem poder olhar para cima, de vergonha. E veja, o texto diz aí: ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Pelo texto, parece que quando diz que se retiraram, somente os acusadores se retiraram, mas a multidão fica ali, e a mulher no meio, onde foi trazida, e Jesus também, exposta e humilhada publicamente no meio de todos, onde estava. É isso que o pecado causa, é onde o pecado nos leva, a humilhação e às vezes a exposição pública.
Mas lembre, essa é a maneira de Deus tratar os nossos pecados. Essa é a maneira de Deus tratar os nossos pecados para que haja arrependimento e perdão. Se o nosso pecado foi exposto e nos sentimos humilhados e fomos então iluminados pelo Espírito de Deus para reconhecermos os nossos pecados, provavelmente, irmãos, é porque Deus está nos tratando e porque Deus está trabalhando em nós para nos perdoar. Esse é o processo: pecado, vergonha, humilhação, quebrantamento, confissão e perdão para a salvação. Porque para a salvação é preciso reconhecer o pecado cometido contra a lei de Deus, para então você alcançar graça. Lei e graça andam juntas. Lei e graça caminham juntas. E essa é a última parte do texto, que nos mostra exatamente isso. Primeiro, a mulher surpreendida em seu pecado. Segundo, a mulher exposta e humilhada pelo seu pecado. E em terceiro, a mulher perdoada do seu pecado. Veja comigo os versos 10 e 11. Mas, ou seja, Jesus não ameniza o pecado, não releva o adultério e a seriedade, nem a trata como inocente. Mas, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ele sabia, claro que ele sabia. Ela poderia ter sido morta, os acusadores eram as testemunhas. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai. Ele não a condena por duas razões. Primeiro, porque ele não estava na posição de magistrado para isso. Nem era a sua função, ele não era juiz ali. E nem houve um procedimento legal com todas as partes. Ninguém te condenou? Irmãos, o meu ponto é dizer, se ela tivesse sido condenada pelo seu pecado, veja só, de acordo com a lei, por ordem do magistrado, e com a lei sendo corretamente aplicada, Jesus não iria se opor, porque a lei de Deus e a sentença, apesar de ser estabelecida pela lei, não fora pronunciada, aqui Jesus está dizendo, por nenhum dos seus acusadores. Mas ele não a condena, porque ele age com graça. Ele age com graça. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus julgará o mundo na segunda vinda. Na sua segunda vinda, mas na primeira ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Ele é o Filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso que a Escritura nos ensina. Jesus é Deus gracioso, bondoso, que diferente dos pecadores não despreza essa mulher, que diferente dos pecadores não a condena. Ela merecia a morte por causa do seu pecado, mas no tribunal de Deus, Cristo lhe perdoa. Ele diz: eu não te condeno, você está perdoada. Jesus perdoa essa mulher, reconcilia o pecador com Deus, independente do seu passado, independente do seu pecado, porque ele encrava na cruz o escrito de dívida que nos era contrário. Na cruz ele faz isso, o sangue é derramado e apaga. Onde a lei dizia: não adulterarás, o pecador adultera e o sangue cobre. O sangue de Jesus cobre o seu pecado. Cristo pode perdoar ainda marido, esposa que são pegos. Cristo perdoa, porque o reino de Deus é formado por pecadores arrependidos. Mas arrependimento implica em mudança de vida. Arrependimento implica em mudança de vida. Veja aí: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Nós lemos na liturgia Romanos capítulo 6. Agora libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
Abandone o pecado, Jesus diz a ela, pela salvação que lhe alcançou. Ele já havia dito ao paralítico: não peques mais. Porque esse é o resultado, irmão, do arrependimento, do perdão e da libertação do nosso pecado. Não é licença para pecar, mas é transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Jesus perdoou aquela mulher sem ela merecer, da mesma forma que Ele fez conosco. Porque é assim que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele agiu conosco da mesma maneira que Ele agiu com ela. E eu queria encerrar aqui nessa manhã dizendo exatamente isso, que essa mulher primeiro foi surpreendida em seu pecado. Essa mulher, em segundo lugar, foi exposta e humilhada pelo seu pecado. E nós vimos a tentativa de surpreender em Jesus aqui. E por último, ela foi perdoada do seu pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode encontrar graça em meio ao pecado. Essa é a maneira de Deus tratar o pecador. Essa é a maneira de Deus tratar os nossos pecados. Porque para a salvação é necessário, irmãos, reconhecer o pecado da quebra da lei de Deus. Lei e graça andam juntos. Se você está passando por isso nessa manhã, ou se você que me ouve está passando por esse momento, e você sabe que é pecado o que você está fazendo, se arrependa hoje, se humilhe diante de Deus, se arrependa e confesse a Cristo. Nós lemos em Isaías: Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Ele pode lhe perdoar, Ele pode resgatar, restaurar a sua vida e restaurar essa dor que você sente, essa mágoa, essas feridas internas que o pecado cometeu. Se Ele registrasse todos os seus pecados, você não escaparia. Com Ele, porém, está o perdão. Com Ele, porém, está o perdão. Se alguém tem sede, Ele diz: vem a mim e beba. Uma segunda aplicação aqui, lembre, essa passagem não é contra a pena capital e também não está ensinando que não se pode julgar. Porque é isso que as pessoas dizem: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. As duas afirmações foram estabelecidas por Deus, está na lei. O problema é o julgamento hipócrita e não julgar segundo a reta justiça. É a intenção maligna, é torcer a justiça de Deus. Jesus ali era o único sem pecado, justo, que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Era o único dentre eles. E Jesus não a condenou. Ele era o único. Ele era o único ali que agiu com graça, com misericórdia. O único que tinha justiça própria e poderia, mas não a condenou. O único. Haja como Jesus. Olhe assim para o seu irmão, para aquele pecador que você vê e que está debaixo do seu pecado, debaixo da marginalidade, no seu adultério. Às vezes nós usamos jargões, queridos, que são terríveis. Esse merece morrer, esse merece apodrecer na cadeia. Não, ele precisa de graça. Olhe com misericórdia como Jesus olhou para o pecador. Verifique aquilo que você diz. Esse é assassino, tem que morrer mesmo. Será que você e eu não estamos agindo como esses acusadores? Comece a olhar com graça, porque o único que não tinha pecado e poderia condená-la, não a condenou. Ele é o único. Que tamanha graça! Ele se fez pecado por nós, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Então sim, é necessário às vezes sermos surpreendidos no nosso pecado, sermos expostos e humilhados pelo nosso pecado, para que sejamos perdoados do nosso pecado. Agora, para encerrar, vai e não peques mais. Abandone o pecado e se volte para Deus. O encontro com Cristo, ele é transformativo. Eu encerro com uma frase de João Calvino: conhecer Deus é ser mudado por Deus.
Conhecer Deus é ser mudado por Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus leva à prestação de culto. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Fique de pé, em nome de Jesus.